Bitcoin subindo, altcoins caindo no dia de hoje e a pergunta que fica é: quem é que está mentindo? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, analista, trader profissional e criador de setup de VAP. Eu ando meio sumido aqui do YouTube essa semana, né? Primeira vez que eu dou as caras aqui essa semana e provavelmente amanhã eu já não volto, somente na sexta-feira. Isso porque eu estou fazendo uma turnê de apresentações em eventos nessa semana. Eu acabei de voltar em São Paulo, cheguei aqui, estou gravando para vocês e amanhã de manhã já estou indo para o Rio novamente. Na sexta eu estou de volta e provavelmente na sexta eu estarei aqui no canal de volta, tá? Por isso que eu estou meio sumido por aqui. E eu já peço perdão para você que faz parte do nosso link do relatório de informações privilegiadas e não recebeu o relatório de informações privilegiadas ontem. Isso porque eu só consegui chegar na minha cama ontem de madrugada, muito tarde, e realmente não deu tempo de fazer o relatório, tá? Então peço perdão por esse vacilo aí, mas hoje o relatório já estará de volta, o restante da semana também. Vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico, que é isso que importa. Bitcoin. Esses alvos amarelos que vocês estão vendo aqui na minha tela, nada mais são do que a extensão desse pullback que a gente fez aqui, esse pullbackzinho de 6 meses de mais de 30%. Mínima e máxima desse pullback. Eu vou traçar aqui com vocês, para vocês acompanharem isso daqui, que é bastante interessante. Opa, mudei de gráfico aqui sem querer. Deixa eu deletar essa Fibonacci atual. Extensão mínima e máxima, caso você queira copiar a minha Fibonacci, vou deixar aqui na tela para você. Tira um printzinho aí rapidinho da tela, depois você copia as configurações dela. Passamos pelo primeiro alvo dessa Fibonacci em 88.900 dólares. Um alvo que se segurou muito bem. Não parece, né? Pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, dá a impressão que ele está passando reto por aqui. Mas não, quando a gente diminui o time frame, analisa um gráfico de 4 horas, a gente viu que foi uma resistência bastante testada. O gráfico de uma hora fica até mais interessante, mas aqui no 4 horas dá para analisar bem. Perceba como a gente sentiu aqui exatamente essa resistência, rompemos ela, testamos como suporte, perdemos ela, testamos como resistência novamente, depois como suporte, e agora estamos indo para o próximo alvo, que está lá em 98 mil dólares, ok? O fato da gente se segurar aqui nesse alvo não significa que ali era um topo, muito pelo contrário. Para mim isso daqui significa muito, porque mostra que essa Fibo está bem traçada. Então me dá mais certeza de que os próximos alvos também serão zonas de distribuições. Distribuições que não afetaram tanto o preço no gráfico, devido à forte demanda, mas a gente vai dar uma olhada aqui em gráficos on-chain, que essas distribuições não foram pequenas, tá? Aliás, fazia tempo que a gente não via tanta realização de lucro assim no Bitcoin. Mas enfim, o fato de segurarmos aquele alvo mostra que o próximo também será uma resistência interessante e com certeza uma zona de mais realizações de lucro. Fiquem de olho aqui no canal e no gráfico que eu vou mostrar a seguir, que é o Realized Profit. Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá próximo de 98.300, nós teremos barras bem grandes de realizações de lucro naquele gráfico. Anotem o que eu estou falando e voltem aqui para conferir depois, tá? 98.300, inclusive é um ponto para mim de realização parcial novamente, ok? Outra coisa para se ficar de olho. A gente vai analisar mais gráficos hoje aqui também, mas eu quero mostrar isso daqui primeiro. Perceba como o Bitcoin está sofrendo com essa subida. Quando a gente analisa um gráfico diário, gráfico semanal, ele parece bastante forte. Mas não é, de fato ele está bastante forte, por isso que ele está subindo, mas não pense que ele não está sofrendo, tá? A cada novo topo que a gente tenta fazer, não precisa nem ser um novo topo, a cada impulso de alta que a gente faz, a gente tem fortes realizações, ou seja, o interesse vendedor, ele aumenta a cada impulso que a gente vê no preço. Nem a cada topo, tá? Se fosse a cada topo ainda era mais tranquilo, mas a cada impulso, qualquer impulso leve aqui na pressão compradora, a gente já tem grandes realizações. E a gente consegue ver isso mais claramente nesse gráfico aqui, o Realized Profit, o lucro realizado. E perceba que desde aqui do dia... A gente não vou nem considerar aqui essa realização do dia 6 de novembro. Vamos pegar aqui, ó, a partir da semana passada, dia 11 de novembro, quando a gente teve mais de 4 bilhões de dólares de lucro sendo realizado.
A gente teve a realização no dia 11, no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. Realizações grandes, tá? Estamos falando de realizações de mais de 4 bilhões de dólares. Aí a gente voltou ontem, na segunda-feira até uma realização um pouco mais expressiva, 2,5 bi, mais tranquila ali. E ontem a gente já teve uma realização muito grande ali, de quase 5 bi novamente. Então, cara, nós estamos tendo realizações fortes de lucro, sim. Um cenário muito parecido com o que a gente viu lá em 2020, final de 2020, começo de 2021, quando a gente teve diversos dias de grandes realizações, sempre aí nas faixas de acima de 3 bilhões de dólares realizado, 4 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares. Depois o preço ele dá uma aquecida, volta a subir, grandes realizações de novo, dá um pullbackzinho, dá uma esfriada, volta a subir, faz pullbackzinho, volta a subir realizações, faz pullbackzinho, volta a subir realizações. E no gráfico a gente enxergou esse movimento naquela situação com uma cunha ascendente de baixa. Vou mostrar ele aqui para vocês. Isso é importante vocês analisarem porque pode ser um movimento que esteja próximo no Bitcoin, tá? Essa aqui é a cunha que eu comentei com vocês. Perceba aqui, ó, a formação desta cunha ascendente que marcou topo no Bitcoin naquela situação. Uma cunha semanal que foi marcada por fortes divergências semanais. Uma cunha que durou bastante tempo, tá? Ela iniciou lá em fevereiro e foi finalizar somente em maio. Então, uma cunha que durou longos meses, até porque é um gráfico semanal. E algo que a gente pode começar a ver no Bitcoin em breve, tá? Devido a essas grandes realizações de lucro, é bem possível que a gente veja em algum momento, não sei se vai começar lá em 98, se vai ser lá no próximo alvo só em 113, se vai ser ainda mais para cima, mas acredito que em breve a gente pode ver uma formação de uma cunha semanal do Bitcoin. Aí, meus amigos, se a gente tiver esse padrão, cara, não vai ser um momento de eu vou vender todos os meus Bitcoins. Eu vou fazer isso e ainda entrar shortado, tá? Então fiquem de olho aqui no canal, porque esse momento pode acontecer em breve, tá? Mas provavelmente vai demorar ainda algumas semanas. Vejo que até o final do ano, aí, até o começo do ano que vem, a gente ainda está tranquilo com o Bitcoin. Mas não se apeguem a isso. Essa cunha pode ou não acontecer. A gente pode sim, por exemplo, fazer um topo duplo no Bitcoin e dali já engatar um bear market. E pode ser que a gente só perceba que esse bear market começou depois que a gente fazer um pivô de baixa lá embaixo. Aí já vai ser tarde demais para sair do mercado. Tarde demais não, mas já vai ter perdido bastante coisa. Já vai estar com uma desvalorização aí de quase 30% na carteira. Isso pode acontecer e é bastante comum. Como aconteceu em 2021, final de 2021. Onde a maioria das pessoas só identificou que estávamos de fato em um bear market aqui, nessa situação, lá próximo de 32 mil dólares. Algumas pessoas conseguiram identificar um pouco mais para cima, aqui na região de 40, mas se você acompanha já o YouTube cripto aí, né, o CryptoTube desde aquela época, sabe que toda essa queda aqui, a maioria dos influenciadores, dos traders, dos analistas classificaram como normal. E só identificamos o bear market muito para baixo, depois do Bitcoin corrigir praticamente 40%, 30 e tantos por cento. Isso pode acontecer, tá? Por quê? Porque aqui a gente não viu uma formação clara de distribuição como vimos, por exemplo, no ano anterior. Aqui foi simplesmente um spike, um topinho duplo e pluf, já era. E isso pode acontecer, você precisa estar preparado para isso. Como estar preparado para isso? Simples, com realizações parciais, que é o que eu faço. E é por isso que a minha próxima realização parcial vai acontecer lá na faixa dos 98 mil dólares, tá? Lá possivelmente até uma realização um pouco mais agressiva do que eu venho fazendo. Então acompanha aqui no canal para ficar de olho nisso. Mas é muito importante, tá? Agora, outros gráficos que eu queria mencionar para agregar nessa análise. Primeiro, DXY. DXY, caso você não conheça, é uma cesta que compara o dólar com as demais moedas globais. Geralmente, o DXY ele é inversamente proporcional ao Bitcoin. Ou seja, existe uma correlação, na maioria das vezes, inversa entre eles. Se o DXY está subindo, o Bitcoin está caindo. Na verdade, essa correlação ela acontece com o S&P 500, tá? Se o DXY está caindo, significa que o dinheiro está saindo do dólar e indo para o mercado acionário. Ou seja, investidores estão comprando ações
com o dólar. E é basicamente por isso que a gente tem essa correlação inversa na grande maioria das vezes. Porém, entretanto, todavia, como a gente sabe que existe uma correlação muito forte entre ações norte-americanas, entre a S&P 500, entre Bitcoin, essa correlação acaba acontecendo inversamente proporcional no Bitcoin também, entre DXY e Bitcoin. E perceba esse gráfico semanal do DXY, essa alta extremamente forte que estamos vendo nessa cesta de moedas nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, para ser mais preciso. E o Bitcoin está subindo junto. E por que isso é importante? Porque isso mostra o tamanho da demanda que existe no Bitcoin nesse momento. Teoricamente, era o Bitcoin estar caindo seguindo essa correlação inversa. E mesmo assim, mesmo com essa pressão de mais dinheiro indo para dólar, ou seja, pessoas protegendo o seu capital em dólar, ainda assim tem uma parcela muito grande da população indo para o Bitcoin. Pode ter certeza que se esse gráfico estivesse caindo, o Bitcoin subiria ainda mais. E é isso que pode acontecer em breve, tá? Perceba como esse gráfico vem bastante esticado. E a gente já começa a enxergar divergências nesse gráfico, atingindo topos mais altos que os anteriores, quanto o índice de força relativa faz topos mais baixos. A gente está chegando próximo de uma resistência extremamente forte. E se a gente pega os alvos desse pullbackzinho maroto que a gente fez aqui em outubro, já estamos próximo dos alvos finais. Então isso aqui é um gráfico que ainda pode subir mais 2%, que é bastante coisa para DXY, tá? Aqui, ó, 1,5% mais ou menos, eu acredito que é o máximo que ele pode subir antes de começar a cair. E quando ele começar a cair, isso pode fazer com que o Bitcoin suba ainda mais, tá? Então pode ser um impulso ali para ele chegar aos 98 ou de repente até passar os 98 e lá para o nosso próximo alvo, que seria em até esqueci onde que é agora. 113, se não me engano, 113. Então isso aqui pode acontecer nos próximos dias, tá? Mas, obviamente, que a gente vai acompanhar dia após dia, especialmente como é que ele vai reagir nos 98, caso ele chegue até lá. E um outro gráfico para se ficar de olho é no ouro. Por quê? Porque o ouro costuma ter uma correlação com o Bitcoin. Obviamente, o Bitcoin com muito mais volatilidade, muito mais assimetria, mas costuma existir uma correlação entre eles. E não vem acontecendo no último mês, nas últimas 4 semanas, a gente está observando o ouro caindo, se desvalorizando. Ele chegou a desvalorizar, acho que 7%, 6,5%, deixa eu conferir. 8%, 8,5%, caramba, até mais do que eu esperava. Acho que ele está desvalorizando 7% agora, de repente. No começo da semana ele estava desvalorizando 7%, essa foi a análise que eu tinha visto. Mas chegou a desvalorizar mais de 8%. E o Bitcoin está subindo, então novamente mostra a força do Bitcoin. Ativos que eram para ser correlacionados se descorrelacionaram em um momento infortuno, e ativos que eram para ser descorrelacionados se correlacionaram no bom momento. Então sim, o Bitcoin está extremamente forte e eu não vejo dificuldades dele chegar pelo menos até os 98 mil dólares, podendo chegar até os 113, isso que a gente vai acompanhar dia após dia. Mas, como eu expliquei no começo do vídeo, não deixe de realizar as suas parciais, não deixe de vender aos pouquinhos, vai fazendo seu preço médio de venda aí, que vai ser muito importante para você que você não precise se preocupar em sair com todo o seu capital em um momento que você não sabe se vai acontecer e como vai acontecer, tá? Por isso que o gerenciamento é muito importante e deixar a ganância de lado é extremamente necessário nesse momento. E caso você queira receber todos os dias um relatório de informações privilegiadas escrito por mim e pelo Gui Teles, que te mostra um mapa do mercado, se está no bom momento para comprar ou para vender Bitcoin, uma análise extremamente completa, diária e gratuita. Sim, gratuita, porque a BitGet está pagando essa assinatura desse relatório para você. Basta clicar no botão aqui embaixo de abertura de conta na BitGet. Abra sua conta por esse link, abaixo dele tem um formulário, tá? Preencha esse formulário com o seu user ID. É importante fazer um depósito na corretora também, um depósito de qualquer valor para ativar essa campanha, essa promoção. E a BitGet passará a pagar por esse relatório para você e você vai receber na sua caixa de e-mail ele todos os dias para você ter uma visão diferenciada do mercado. Então não deixe de abrir sua conta caso você ainda não tenha e não deixe também de curtir esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que amanhã provavelmente não, mas sexta-feira estou de volta. E a partir de semana que vem estarei aqui todos os dias novamente com vocês. Até a próxima. Valeu!